Em concreto, àquela data, o efeito da vacinação faz-se notar, sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, considerando que o facto de 67% da população já ter recebido, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o SARS-CoV-2 é um dos principais fatores explicativos da evolução da pandemia, sobretudo ao nível de óbitos e internamentos. O virologista Pedro Simas, do Instituto Molecular da Universidade de Lisboa, concorda com esta relação, mas considera que é importante ter cautela na leitura destes números. Neste momento, é tudo em muito menor escala, disse à luz o especialista, explicando que por haver uma maior percentagem de internados mais jovens, não significa que o número, em termos absolutos, seja mais elevado em comparação com outros períodos em que os novos casos diários de infecção eram semelhantes. De acordo com o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, estão a mesma lógica, acrescenta o virologista, deve ser aplicada ao número de mortos, que continua a concentrar-se sobretudo entre a população mais velha, apesar de 95% dos idosos com mais de 80 anos já ter a vacinação completa. Em números absolutos, o que se vê é que os números de mortos são muito menores porque, em geral, a população de risco já está vacinada, sublinhou Pedro Simas, reiterando que a caracterização dos grupos de risco não mudou. Por outro lado, este foi um dos fatores que levou a Ordem dos Médicos a criar uma proposta, desenvolvida em colaboração com o Instituto Superior Técnico. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France Presse. Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.301 pessoas e foram registados 954.669 casos de infecção, segundo a Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.